Marlon leva um tiro durante uma missão policial. É salvo por Camille em um ato de coragem, e o clima entre os dois fica cada vez mais intenso, deixando Leonen morrendo de ciúmes. Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, uma operação próxima a Boaz termina em confusão, quando um criminoso escapa das algemas e aponta a arma diretamente para Marlon. Sem pensar duas vezes, Camille se joga sobre ele e impede o pior. Mas o disparo acontece e o policial acaba ferido de raspão. O susto une ainda mais os dois, e o sentimento que já vinha crescendo explode. Só que Leona, que flagra tudo de longe, não gosta nada do que vê, e o que era emoção pode virar rivalidade. Tudo deverá acontecer logo após Marlon entrar em sua primeira missão arriscada como policial. Dentro de uma viatura parada, em uma transversal discreta, Marlon ajusta o colete com as mãos suadas. É um dos seus primeiros plantões em campo real, e apesar do treinamento impecável, o nervosismo bate forte no estômago. Do outro lado do rádio, uma mensagem urgente. Unidade 73. Alerta de movimentação suspeita próximo a Boaz. 2 indivíduos armados vistos, rondando a área com atitude suspeita. O parceiro de Marlon olha para ele e avisa: vamos manter distância, observar primeiro. Mas Marlon, ao reconhecer o local, se inclina no banco, tentando ver algo pela janela. Ele comenta: ali é perto da fábrica onde minha ex trabalha como revendedora. Tem gente ali até tarde. A gente precisa agir. O parceiro alerta: calma, garoto, não é assim. Mas Marlon já abre a porta e desce da viatura, andando com firmeza pela lateral do prédio, olhos atentos. Ele vira a esquina e dá de cara com 2 homens armados, prestes a entrar em um depósito ao lado. Um deles saca a arma. Marlon reage instintivamente. Ele grita: polícia, larga a arma! Mas é tarde. O bandido atira. Marlon se joga atrás de um container, devolvendo os disparos. O parceiro corre para apoiar. Em segundos, o tiroteio estoura em plena zona industrial. Dentro da Boaz, funcionários se assustam com o barulho. Gritos se espalham. Pam, ainda no vestiário com Camille, arregala os olhos. Ela pergunta: que barulho foi esse? Camille já corre até a janela, assustada. Lá fora, o eco dos tiros continua. Os funcionários se aglomeram na entrada, sem coragem de sair. Samuel surge pelo corredor, pálido. Ele comenta: isso está acontecendo aqui do lado. A gente precisa chamar reforço. Isso é coisa da polícia. Pam concorda, enquanto Camille já pega a bolsa, inquieta. O som dos tiros vai se apagando aos poucos, substituído pelas sirenes e pelos gritos dos policiais, ordenando que os bandidos larguem as armas. Dentro da Boaz, o clima ainda é de medo. Funcionários continuam esperando, amontoados perto das portas trancadas. No vestiário, Camille anda de um lado para o outro, ansiosa. O celular está sem sinal e a angústia só cresce. Ela comenta nervosa: o Dedé tá sozinho, Pam. Eu tenho que ir. Ele deve estar assustado com tudo isso. Pam segura seu braço com firmeza. Ela pede: Camille, não faz isso. Espera mais um pouco, por favor. Tá cheio de polícias aí fora, mas a gente não sabe se tá mesmo seguro. Camille olha pela janela lateral da fábrica. Já vê algumas viaturas, um camburão e agentes recolhendo armas dos criminosos rendidos. Respira fundo, tentando convencer a si mesma. Ela afirma: já acalmaram a situação. Eu vou sair pelos fundos. Não vou demorar 2 minutos. Antes que Pam consiga insistir, Camille já está atravessando o corredor. Passa por colegas que ainda se escondem atrás de pilastras e atravessa a portaria lateral da fábrica com passos rápidos. Do lado de fora, a rua ainda está parcialmente bloqueada. Um grupo de policiais militares organiza na contenção, enquanto agentes do reforço fazem varreduras. É nesse momento
que os olhos de Cami reconhecem uma silhueta familiar. Fardado, suado, com o rosto tenso, está Marlon. Ela para surpresa. Ela chama: Marlon! Ele a vê e corre até ela, apreensivo. Ele comenta ofegante: Cami, o que você tá fazendo aqui fora? Tá maluca? Cami respira aliviada por vê-lo. Ela responde: achei que já estava tudo sob controle. Os bandidos foram rendidos, né? Marlon assente com a cabeça, ainda olhando ao redor. Ele avisa: a maioria sim, mas a gente ainda tá vasculhando. É perigoso andar por aqui sozinha. Ela tenta tranquilizar: tá tudo bem agora, Marlon. Eu só preciso ir para casa. O Dedé tá me esperando. Mas antes que qualquer um dos dois perceba, um dos bandidos, algemado perto do camburão, se solta bruscamente com um movimento rápido, puxando a arma de um dos agentes descuidados. O som do clique ecoa. O bandido aponta diretamente para Marlon. Tudo acontece em segundos. Cami vê a arma, vê o olhar do criminoso e sente o sangue gelar. O corpo reage antes da mente. Ela grita: Marlon, cuidado! O som do disparo ainda ecoa pela rua quando Cami cai sobre Marlon, derrubando o policial no asfalto quente. O grito dela se mistura ao som do tiro. Por um segundo, tudo congela. Marlon segura o ombro com força. O uniforme começa a escurecer com sangue. Cami se levanta num pulo, olhos arregalados, em estado de choque. Ela grita desesperada: Marlon, Marlon, você tá bem? Você foi atingido? Ele tenta se sentar, com o rosto contraído de dor. O tiro passou de raspão, mas o ardor é forte. Ainda assim, ele força um sorriso para tranquilizá-la. Ele responde, com a voz fraca: calma, não foi grave, só pegou de raspão. Mas você foi doida de fazer isso. Cami respira com dificuldade, os olhos marejados. Ela sussurra: eu não pensei. Só vi ele apontando e... Antes que termine, os outros policiais já dominam o bandido, imobilizando-o no chão. Gritos e ordens voltam a dominar o ambiente, mas Cami e Marlon só conseguem ouvir o som de suas respirações. É quando Alan, comandante da operação e mentor de Marlon, chega com a ambulância. Ele salta da viatura com a expressão fechada. Ele questiona, irritado: o que aconteceu aqui? Ao ver Marlon ferido, cerra o maxilar e se aproxima. Ele repreende: você estava distraído. Um bandido desarmado consegue pegar uma arma e quase te acerta em cheio. Você é PM agora, Marlon. Tem que se comportar como tal. Marlon tenta justificar e fala: eu sei, mestre, mas foi tudo tão rápido. Mas Alan o interrompe. Ele ordena: vai para a ambulância e agradece por ainda estar em pé. Da próxima vez pode não ter essa sorte. Marlon apenas acena com a cabeça. A dor física já é grande, mas a decepção consigo mesmo pesa ainda mais. Cami se vira para Alan. Ela comenta firme: com todo respeito, senhor, se ele não tivesse agido como agiu, aquele bandido podia ter feito um estrago maior. Ele não foi perfeito, mas foi corajoso. Alan a observa por um instante, depois apenas assente com a cabeça, sem discutir. Marlon é colocado na ambulância para fazer o curativo. Cami vai junto, sentada ao lado dele, ainda com as mãos trêmulas. Dentro do veículo, o silêncio dos dois é carregado de tudo que não precisa ser dito. Marlon olha para ela, com um olhar doce. Ele comenta: obrigado, de verdade. Eu podia estar caído numa maca agora se não fosse você. Cami respira fundo, ainda abalada. Ela responde: não podia te deixar ali, foi instinto, eu me assustei e agi. Marlon segura a mão dela. Ele afirma: você é incrível e muito mais corajosa do que eu. Os dois trocam um olhar intenso. A tensão entre eles muda de tom. A ambulância estaciona
e o paramédico entra para cuidar do ferimento de Marlon. Cami espera do lado de fora, de pé, olhando para o céu escurecido e tentando acalmar o coração. Já é noite quando a ambulância deixa Marlon na base policial, com o curativo feito e uma recomendação de repouso. Mas ele ignora a dor no ombro e vai direto até Cami, que o aguarda sentada no degrau da entrada, com os braços cruzados e o olhar perdido. Ele se aproxima, sorrindo de lado. Ele comenta: "Não vai me deixar andar sozinho agora que virei alvo?" Cami se levanta, aliviada por vê-lo bem, mas também carrega no rosto a preocupação que não passou. Ela responde: "Eu devia te dar uma bronca por se meter naquele fogo cruzado sem apoio." Marlon levanta a mão, como quem se rende. Ele brinca: "Eu já levei bronca do Alan. Uma só por noite tá de bom tamanho." Ela ri, e naquele riso, o peso do dia começa a se dissolver. Ele caminha ao lado dela até o carro e insiste em acompanhá-la até sua casa. Ele diz, decidido: "Você me acompanhou até a ambulância. Agora é minha vez de te escoltar." Durante o trajeto, o silêncio é confortável. Os dois trocam olhares de vez em quando, até que ele quebra o clima. Ele comenta: "Fiquei lembrando do momento do tiro e como você se jogou em cima de mim." Cami olha para frente sem jeito. Ela responde: "Não pensei, só fiz." Ele vira o rosto para ela com ternura. Ele diz: "Você me salvou, Cami, e eu nunca vou esquecer disso." Ela segura a respiração por um segundo. O carro para em frente à casa simples onde mora com o filho. Eles descem devagar. A rua está calma, com poucos postes acesos. Quando chegam à porta, Marlon para. Ele olha para ela com um olhar que mistura gratidão, surpresa e carinho. Ele comenta: "Obrigado por tudo hoje. Você foi absurda, corajosa, louca, maravilhosa." Cami sorri, tímida, mas os olhos brilham. Ela confessa baixinho: "Eu fiz o que fiz porque gosto muito de você." Eles ficam ali, parados. O tempo desacelera. Os olhares se encontram por mais alguns segundos intensos, carregados. A distância entre os dois some quando ele se aproxima e ela não recua. Os lábios se tocam, primeiro com cuidado, depois com mais entrega. É um beijo calmo, mas carregado de sentimento guardado. É nesse instante que, do outro lado da rua, Leona surge caminhando lentamente. Vinha voltando para casa e diminui o passo ao ver as silhuetas na calçada. Ela reconhece Marlon primeiro, depois Cami. Ela para. Os dois não a veem. Continuam ali, envolvidos, como se o mundo tivesse sumido ao redor. Leona observa por alguns segundos. O coração aperta, os olhos ardem, mas ela não faz cena, não chama, não se aproxima. Ela apenas vira o rosto e segue em silêncio, com passos mais rápidos. Dentro dela, os ciúmes e a mágoa se misturam. E pela primeira vez, Leona sente que perdeu algo que talvez nem tivesse mais. Logo depois, já em casa, Leona entra devagar, deixando a bolsa escorregar do ombro. Os olhos estão vermelhos, mas ainda sem lágrimas. A expressão é de alguém tentando manter a pose, mas por dentro já desmoronou. Stephanie, que está no sofá com uma xícara de chá, estranha o silêncio. Ela pergunta: "Oi, Leona. Que cara é essa? Aconteceu alguma coisa?" Leona tenta disfarçar. Abre a geladeira, fecha, encosta na pia. Ela responde com a voz falha: "Não é nada, só cansei. Foi um dia longo." Stephanie se levanta devagar. Encara a irmã com atenção. Percebe que há mais por trás daquele tom. Leona respira fundo, segura a emoção o máximo que pode, até que finalmente desaba. Ela comenta, encarando o vazio: "Tá bom, não é só isso. Eu vi os dois, o Marlon e a Cami, eles se beijando na porta da casa dela." Stephanie arregala os olhos. Ela pergunta surpresa: "O quê?"
Quando? Leona morde os lábios, se segura para não chorar. Ela responde: agora há pouco eu estava passando na rua e vi. Eles nem me notaram. Estavam ali, tão próximos. Stephanie se aproxima, puxa a irmã para sentar no sofá. Ela pergunta, com delicadeza: e o que você está sentindo? Leona desvia o olhar, mas não consegue fugir da resposta. Ela confessa: eu tô morrendo de ciúmes, mesmo sem querer, mesmo sabendo que eu que terminei, que eu segui em frente, ou pelo menos achei que tinha seguido. Stephanie segura a mão dela com carinho. Ela comenta: isso não te faz fraca, te faz humana. Marlon foi importante, e é difícil ver quem a gente amou seguir em frente, ainda mais com alguém que tá tão perto. Leona apoia a cabeça no ombro da irmã. As lágrimas, enfim, escorrem. Ela murmura: eu não sei se é amor ou só orgulho ferido, mas doeu. E doeu mais do que eu queria admitir. Stephanie beija o topo da cabeça dela. Ela afirma: seja o que for, eu tô aqui. E você não precisa fingir que tá tudo bem. Não agora. As duas permanecem abraçadas. E naquela noite, Leona não tenta ser forte, só permite sentir. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa suas notificações.